Boa noite. Deixa eu colocar meu fone aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tô muito feliz, gente, de seguir aqui com esse projeto lindo que é o Enneagrama na Pele e hoje dando início à tríade dos emocionais. Então, já trouxe convidadas muito especiais aqui para a gente falar sobre os instintivos, que era a gente conversou sobre o tipo 891, e hoje a gente vai dar início à tríade dos emocionais, tipo 2, 3 e 4, começando com o tipo 2. Então, só para relembrar que a gente está falando da tríade das águas, dos padrões que operam mais no centro emocional cardíaco, né? Todo mundo tem os 3 centros de inteligência, mas os emocionais desse padrão têm uma tendência a funcionar primeiro por esse parâmetro. E minha convidada querida já chegou, sem mais delongas, eu não sou obrigada a ficar aqui falando sozinha com vocês. Nossa querida Fran. Vamos esperar ela entrar. Ai, meu amor. Deixa eu botar um filtrinho para dar uma clareada aqui só no. Aí, daí fica mais clarinho. Oi, Sim! amiga, que saudade Que coisa de mais estar, gostosa. né? Muito bom estar aqui para falar da gente, né? Ah, Tem algum padrão que a gente teria mais propriedade aqui? não é? Viver Ai, amiga, na pele do dois? a gente pode trocar muitas figurinhas hoje, Sim! porque Antes é de mais lindo. nada, eu quero te agradecer muito de ter topado esse Ah, convite. imagina. Sei que a tua agenda é super atarefada, família, trabalho, né? Eu sei que sua rotina não é simples, então gratidão do fundo do coração de você Não. dispor um pouquinho do teu tempo e da generosidade da tua experiência, do seu saber, né? Dessa ferramenta tão maravilhosa que tocou tua vida de um lugar tão grandioso, né? Sim. Uma missão, eu digo, quando a gente começa a entrar nesse mundo. Então, eu só queria É. agradecer e queria te dar a voz para você falar quem é a Fran hoje, talvez. Né, amiga? Exatamente, Mari. Ah, e falar de Enneagrama é sempre, a gente sempre dá um jeitinho, né? Encaixa uma horinha para falar, porque é de fato uma ferramenta, uma filosofia de vida transformadora e que cada vez mais pessoas tenham acesso a ela, porque ela de fato nos desvenda. E foi o que fez com que eu me apaixonasse há, nossa, nem sei quantos anos atrás, acho que é mais, acho que uns 13 anos atrás. Eu tenho ela em mim e me transformando cada vez mais até então, porque quando a gente conhece o Enneagrama, né, Mari, é algo que a gente se vê em um lugar jamais imaginado pela gente. Porque é incrível o quanto a gente repete nossos comportamentos e nem sabemos que repetimos. Porque até a gente não conhecê-los, a gente imagina que nem existem. E aí eu estava pensando hoje, como a gente tem que falar lá da personalidade, de como é um dois mesmo, e como eu venho de um trabalho muito grandioso de autoconhecimento e de resgate de essência, que é o que a gente é o objetivo central do Enneagrama, né? A essência que a gente possa desvendá-la e perceber e saber qual é a nossa. É incrível como a gente fala, uau, como é mesmo esse dois, né? E como eu sou de verdade, ainda mais um dois que vê muito o outro, e até para mim, que sou uma dois, nos próprios cursos eu falo do dois, e a gente não tem acesso à nossa emoção real, muito natural do dois, né? Sim. Então, hoje eu sou, né, a Fran, sou mãe de dois, né? Tenho a Gabriela de 10 meses, 11 meses amanhã, o Felipe de 5 anos, vai fazer 6 em abril. Sou esposa, trabalho com o Enneagrama, sou psicoterapeuta, me formei em psicologia. Então, o Enneagrama ele veio muito, Mari, a calhar com tudo que até então eu via em análise. E no momento em que eu conheci o Enneagrama mais a fundo e a própria psicologia, eu pensei, uau, ele me desvendou em anos de muitas vezes análise que eu não via, né? De repetições e de falar e dos meus padrões, meus comportamentos que até então nos machucam, né?
Porque Sim. muito dessa tríade das águas, desse mundo das águas, é o mundo do abandono, é o mundo da rejeição, é o mundo de muita dor. E essas emoções nos atravessam e muitas vezes a gente até então a gente não sabe como lidar, a gente só vai para uma dor, para uma tristeza, que é muito natural do dois também, né? Então é isso, assim, para introduzir um pouquinho disso tudo, é mais ou menos isso. Maravilhosa! Eu vou pegar um gancho então aí da tua fala, Isso, que eu amiga. me identifico na minha história de vida, que é quando eu comecei o processo de autoconhecimento na minha vida, eu comecei de um modelo tradicional de análise, né? Eu tinha uma psicanalista, frequentava ambiente terapêutico e passei alguns anos ali, sem sombra de dúvida, foi uma grande porta de entrada, né? Eu acho que tudo Com soma. Mas quando eu conheci o certeza. Enneagrama, eu tive a sensação que as coisas ganharam nome. Eu sempre falo isso, e Isso. isso foi muito forte, porque como a gente é de uma tríade emocional, a gente sente muitas coisas, e é difícil às vezes você entender o que você está sentindo, porque é tudo no sentir. Então, diferenciar o que é tristeza, o que é raiva, o que é vergonha, o que é medo, o que é insegurança, o que é abandono, o que é rejeição. E você ter nome para falar, olha, veja se não é isso. Porque eu acho que uma das generosidades do Enneagrama é que nada é imposto, né? Sim. Então você vai se descobrir isso, você tem o teu tempo para isso, né? De autoobservação, de rever a tua história, as coisas que você vai falando, nossa, é verdade, ó, pensando bem, isso é alguma coisa que é de longa data. Com Tem um padrão que se repete certeza. com esse nome, né? Com certeza. Então, não sei se é uma percepção de todos os dois, mas foi muito forte para mim, tanto que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu quis adentrar de uma forma um pouco mais profunda no Enneagrama e a gente se conheceu nesse universo, né, amiga? Só É, pra gente lembrar, né? Tipo, é, quando foi com o meu certeza. primeiro curso, você já estava, sei lá. Eu lembro que você me falou assim, eu estava co-criando alguém que falasse de Enneagrama ali da espiritualidade. Foi muito legal, assim, a Foi. conexão. E eu queria saber se você pode falar não só enquanto terapeuta e, né, psicoterapeuta com enneagrama, mas um pouco da tua experiência assim, quando você descobriu que você era um dois. Porque eu costumo dizer que a gente tem vontade de enfiar um saco de pão na cabeça, né? Porque a hora que você começa a olhar, a gente sempre começa pela sombra. Não tem outro caminho. A gente vai ter que olhar para todas essas dores e ainda mais um dois que reprime, né? As Você vai ter que necessidades. mexer nisso, né? É. O que que tá guardado do que é teu, né? Olha muito mais para fora do que para dentro, né? E na tua vida, como é que foi isso, assim, tipo, sou um dois. E aí? O que que eu faço agora a partir disso? Foi mais assim, entrou mais na emoção que eu falo, assim, sabe? Posição fetal, chorei. Ou não? Tipo, ufa, eu não sou a única nesse universo. Porque também é uma outra sensação do Enneagrama, Ai, né? Você olha é, pro lado e fala assim, gente, eu não sou ET. Tem mais gente que sofre do mesmo é jeito. incrível, né? E é isso mesmo, Mari. Tu sabe que como eu conheci há muito tempo, o Enneagrama ele tem, de fato, evoluído muito, né? E a gente está em crescimento muito exponencial, porque cada momento a gente traz coisas novas e se aprofunda ainda mais nessa filosofia. Então, há muito tempo atrás, quando eu conheci, eu não tive essa experiência. Ai, eu sou uma dois, eu olho, eu faço pelo outro esperando algo em troca. Não teve essa percepção. A maneira que foi repassada, e que há de muito tempo atrás, a gente não tinha muito esse contato com a essência, né, amiga? Porque esse essência tá muito agora, essa latência da essência. Então, qual que era a personalidade 2 de uma maneira mais, né, mais batida, mais falada? O 2, Arquetípica, né? isso, o 2 é o ajudante, o 2 carismático, o 2 que é pau pra toda obra, o 2 que não se cansa, o 2 que trabalha até as 3 da manhã, o 2 que vai atender uma amiga, seja a hora que for, que ele vai estar sempre com um sorriso, ele não vai conseguir deixar de atender. O 2 que se molda, ele tem muitos erros para ser amado e ser querido pelo outro, então ninguém vê um defeito no 2. Então, esse 2 é aquele 2, o meu 2 foi esse 2. Uau, nossa, eu sou uma 2, é isso Uhul. mesmo. Aham. Então, eu não tive esse contato muito forte com a dor. Esse contato Uhum. muito forte da nossa sombra real, eu tive alguns anos depois.
que veio junto com a psicologia na minha vida. Então e o que a gente faz na análise, né? A gente olha para o que nos acomoda, nos incomoda, no que nos dói. Sim. Então, falando de parte de personalidade, de sombra, quando eu percebi que sim, eu ajudava algumas pessoas, porque o 2 ele tem eleitos mesmo, né? Ele vai sim ser o máximo, ele tem esse amor genuíno pelo mundo, isso é real, isso é verdadeiro, isso é muito, tem que ser dito aqui, que temos mesmo esse amor verdadeiro pela humanidade, pelo mundo inteiro, em ver esse amor grandioso que a gente deseja para o mundo mesmo. Mas quando se fala em relacionamentos, em amizades, em lugar de trabalho, o 2 ele elege algumas pessoas específicas para amar mais, digamos assim, para se entregar mais, para dar essa energia, porque é uma energia que um 2 demanda. Não é uma energiazinha, é muita energia. Ele se doa, ele se entrega, ele vai fazer muito pela pessoa. Então, esse meu encontro, eu tive esses 2 momentos. Esse momento inicial que, uau, eu sou uma 2, como muitos Adorei. 3 na época tinham. Os 3 do sucesso, da Adoram ser vaidade. 3. É, isso. Então, também os 3 saíam. Nossa, eu queria ser um 3. Todo mundo queria ser um tipo 3 Eneagrama. Porque não era muito batido nessa. Não, ainda não estava, né, tão estudado essa questão da sombra real de cada eneatipo. A gente não tocava tanto nisso. Então, essa construção foi feita aos poucos, né? Então, foi assim, amei ser uma 2, era isso mesmo. A gente sorri para falar, a gente é expansiva, a gente toca. É aquele tipo de enneagrama que toca nas pessoas. Eu sempre comento, eu sempre falo nas lives, que logo no início, eu conheci meu esposo, eu sempre fui assim. A gente tem essa mania, né? O sexual, eu sou uma instinto sexual, é muito mais. Né? A gente tem essa expansividade, essa voz mais alta, essa energia muito mais para fora, porque o sexual ele tem essa energia mais para fora. Então o 2 sexual ele vai tocar ainda mais, ele vai querer abraçar mais forte, ele vai querer. E o meu esposo, acho que na época ali, tanto tempo atrás, ele não gostava muito disso, porque como é que minha namorada vai ficar tocando? Às vezes tu toca sem querer. Então é muito disso. A gente, quando vê, tá tocando, a gente tá querendo abraçar, a gente quer trocar energia, tá querendo se moldar o outro, fazer tudo por alguém. Então é muito isso mesmo, né? É muito legal isso da gente falar da dualidade, né? Então, eu sou super a favor, assim, você já foi muito generosa de trazer o brilho, né? Eu fiz Sim. recentemente a live com a galera do Instintivo e eu pedi isso também. Eu falei, gente, a gente vai falar algumas coisas aqui do arquétipo que é movido uma persona por uma dor, por uma história de infância, tudo mais. Mas espera aí, tem uma potência, vamos falar disso também, né? Então, Sim. se a gente pudesse dividir agora o nosso papo entre falar um pouquinho da dor do 2, né? Essa criança que teve alguns registros na infância, que a gente não precisa entrar nesse mérito, mas que a partir dessas experiências que para o 2 foram dolorosas, porque todos vão ter uma experiência dolorosa, né? Sim. Mas ela foi se construindo nesse modo de funcionar, como você já trouxe algumas características, né? É sorridente, é uma pessoa que você olha muito empática. Eu fiz essa semana uma palestra numa empresa e aí eu usei os arquétipos dos animais para falar, né? E eu Ai, sim. coloquei a fotinho do 2 naquele cachorro vira-lata amarelo, né? Porque é um cachorro convidativo, ele não te demonstra, não é um Rottweiler que você fica assustado. O 2 é aquele cachorrinho que vai baixar a orelha, você vai falar, ai, que bonitinho, deixa eu chegar perto. Dá uma vontade de chegar perto, né? Do Dá. 2. Dá. Então, assim, independente do subtipo, das asas, que aí a gente vai refinar essa percepção, né? Se Uhum. você pudesse falar, Fran, um pouquinho disso. Então tá, então como é que funciona, resumidamente, essa personalidade pelas dores que ela tem? E aí a gente pode também trazer depois essa potência, né? Que é quando a gente começa a se colocar nesse trabalho de desenvolvimento, quais são essas forças daí, do tipo 2? Sim. Tem Porque a alguém criança. aqui, ó, falando conhecer-se é libertador. Tomás Elinda. Ah, que fofa. É verdade. É verdade. Siga, amiga. Porque assim, a infância, geralmente as crianças do raio 2 foram crianças que foram muito modeladas
a serem queridas, a serem carismáticas, a não serem egoístas, a dividirem os seus brinquedos. Então, elas se moldaram em prol de alguém. É aquela criança que possivelmente ganha o brinquedinho e a mãe pode ter falado assim: ah, empresta já pra ele. Tu tá louca pra curtir teu brinquedo? Não, mas empresta, coitadinho, ele tá chorando. Aí o doisinho já vai se moldando, já vai se organizando e faz o quê? Ah, é verdade, eu vou emprestar. Então, tem muitas, né, infâncias assim, também cada pessoa, e vai também de cada mãe, né? De cada tipo do enneagrama. Eu trago muito isso para os cursos, porque se eu tenho um pai 8, por exemplo, e uma mãe 5, talvez eu não tenha exatamente esse registro da minha infância. Talvez eu vá ter o registro da rejeição e da humilhação, talvez. Eu não recebi o amor que eu gostaria, né? Então, esses moldes, eles, claro, eles trazem especificamente um modelo padrão de infância. Mas, falando da minha, foi exatamente isso, porque a minha mãe é uma 2. Então, imagina, né? E meu pai é um 4, 2 emocionais. Então, imagina, eu tinha que ser a querida, eu tinha que ser amada, eu não podia, né, fazer coisa feia, porque imagina, os primos não iam gostar, os amiguinhos não iam gostar. Então, eu sempre tive esse padrão de ser amada, de ser querida, de ser boazinha, né? Então, aí, como que a gente cresce? Sendo assim. E aí, quando a gente olha para todo esse registro, a gente acaba sendo isso e enraizando muito mais no raio 2, né? Do Eneagrama. Até porque quando a gente olha para o raio 2 do Eneagrama, o que acontece? Ele é o mais carente do Eneagrama. Só que ele tem o orgulho, não sei se a gente pode falar disso, mas ele tem o Sim. orgulho como paixão, como paixão principal. O que é o orgulho? O orgulho são dois orgulhos que permeiam um tipo 2. O orgulho de ser especial, o orgulho de ser amado, o orgulho de fazer muito pelo outro, o orgulho de ser a melhor amiga que atende lá às 3 horas da manhã. Esse orgulho que aquece um 2. E também tem o orgulho quando ele não se expõe o seu sentimento. Eu não vou falar do meu sentimento, por quê? Porque o tipo 2, ele não fala de si. Ele sempre ajuda o outro e não espera ser ajudado, ele nem quer ser ajudado. Então, esse orgulho vem também porque ele ajuda querendo algo em troca. E esse foi a maior sombra quando um 2 percebe que ele é toda essa queridice toda. E ele não sabe. Orgulho, né? Nos cursos, geralmente, eu não sou orgulhosa. Sou um 7, não sou 2, pronto. Só esse prazer aí. Tipo, então, eu não sou orgulhosa. Como assim orgulho? Não, eu sou humilde. Eu ajudo todo mundo como orgulho, né? Então, é esse orgulho que se infla e se infla muito quando a carência pega. Então, aparece muito esse orgulho doído, esse orgulho machucado, quando ele não se sente amado, quando ele não se sente valorizado, quando ele faz tudo, 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 tudo pelo outro, esperando algo em troca, porque o 2 espera, sim, algo em troca. Ele espera, no mínimo, um abraço, ele espera, no mínimo, muito obrigado, ele espera, no mínimo, algo assim, que incrível que foi, que você fez. Então, se isso não vem, esse orgulho também é ferido. E aí ele vai para a luxúria do 8, que isso 8 vai... Então é muito mais forte, é um orgulho com força, né? E também tem o orgulho enfraquecido, que é quando ele vai para o 4, que ele pensa, não me olharam, ele se vitimiza. Então essas duas maneiras se vê muito orgulho no 2, né? E o orgulho de fazer tudo pelo mundo. Então é incrível porque ele também fica... e daí a pessoa fala assim, nossa, que incrível o que tu fez. Aí ele, internamente, não. Daí ela fala, não, imagina, não fiz nada. Imagina, não é nada, não fiz nada. Mas por dentro ele tá, uau, eles me amam. Fogos. Eles reconheceram. E pra fora, porque ele não, né, ele não quer demonstrar. Imagina, não foi nada. Nossa, imagina, tu tá sendo muito querido. Então é essa dualidade que ele fica aqui com a sombra e que muitas vezes é muito difícil de um 2 em processo de autoconhecimento se perceber, né? E eu posso pegar um gancho dessa sua Claro, última fala? deve, amiga, e compartilha né? É tão gostoso. Não, porque... super concordo, né? Esse desafio de reconhecer o orgulho, porque na nossa autoimagem, né, na nossa idealização, a gente se identifica no arquétipo e talvez pegando também o gancho da tua história, quando você falou, eu gostei de ser um 2, a gente vai se achar altruísta, vai se achar pessoa super bondosa e não consegue reconhecer esse pano de fundo dessa arrogância, né? É algo que, como o 2 tem uma defesa de reprimir tudo,
ele não olha para essas sombras, né? Assim como ele não olha para as próprias necessidades, para os próprios desejos, para os próprios sonhos, ele também não olha para a própria sombra. Então ele vive nessa idealização de si. Não que os outros não tenham isso, Sim, mas ele tem uma defesa que não favorece esse acesso. isso. Então, quando você recebe, por exemplo, uma informação dessa e vai se permitindo baixar essas barreiras para olhar, refinar essa percepção, né? Sair da negação, que às vezes no primeiro momento é muito doloroso, né? Receber uma carga dessa, aí você começa a falar assim, nossa, é verdade, é bem por É, aí, faz sentido. com Ainda que eu não certeza. tenha domínio, mas é por aí, né? E a gente vai aprendendo a reconhecer através desse processo que também é sair da defesa, né? Que olha tanto para fora, olha para as necessidades de todo mundo. O 2 também tem isso, né? De que ele tem essa facilidade de entrar nos ambientes e eu falo que como um bom cachorro fareja as pessoas, né? Então tem muita sensibilidade para fora, mas não tem esse trabalho interno, né? Então também é um Exatamente. outro processo. Sim. E é o que a gente fala, amiga, que eles têm o radar, né? O 2 é uma das grandes habilidades, isso é genial e eu amo isso em mim. Ai, Vamos falar das coisas boas, então chega de coisa né? boa. Então, assim, ele tem mesmo esse radar para entender como está a energia daquele ambiente, né? Emocionalmente falando. Então, ele vai perceber de cara uma pessoa que não está muito legal. Por exemplo, a minha funcionária, quando chega aqui, eu já sei. Tipo assim, ela entrou na porta, ela me olhou, é um radar. Ela não tá legal. E aí, o que o 2 em personalidade faz? Tá? Isso, claro, eu sei, percebo. O que eu faria antigamente? O que um 2 normal faz que não se conhece? Ele já pensa, será que ela tá brava comigo? Será que ela não tá legal? Será que... O que aconteceu? Será que ela vai pedir demissão? Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou ontem? Né? Como que ela chegou? Será que ela brigou com o namorado? Brigou com o marido? O que tá acontecendo? E aí, o que o 2 faz? Ele quer agradar essa pessoa. Aí ele vai querer agradar, ele vai querer chamar ela para tomar um cafezinho, ele vai pedir como é que ela tá. E daqui a pouco ela não tem nada e ela só tá na fase menstrual dela, que não tá legal. E ele pensa: não, mas tu tem certeza que tu não tá legal? Essa é a grande cilada do tipo 2. Quando ele se torna muito necessário, quando ele se torna muito olhando pro outro e o outro não tá a fim de falar. E ele: não, mas tem certeza, ainda mais com as pessoas mais próximas, assim. Mas olha, tô te sentindo tão estranha, porque ele sente, ele sabe, ele percebe. E aí ele se torna desgastante. E aí esse radar tão lindo que ele tem, ele usa de uma maneira errônea, errada, né? Quando ele não se conhece de verdade, né? Então ele se torna necessário demais. Ele vai empurrar comida, ele vai querer emprestar uma blusa para a pessoa ir lá no aniversário, que a pessoa gostou da tua blusa, um dia elogiou. Ai, leve então, pode levar, usa, quero te ver usando, me manda foto. E se não manda foto, meu Deus! Ai, eu emprestei a blusa e a Eu pessoa falo não que me é mandou assim, foto. Ai, que justo, absurdo. nossa, depois de tudo que eu fiz, não é assim, Isso, né? isso, Nossa, né? de tudo que eu fiz para aquela pessoa, nem para ela me mandar uma foto, É, pedir uma foto, ou isso, que coitadinha, né? absurdo! É, e daí esse orgulho ferido vem com força, né? Sim, Então, esse radar, que é um lado lindo e belíssimo, tipo 2, se sim. ele não se conhece de verdade, ele acaba estragando um pouco de tudo, né? Imagina quando a gente tem os parceiros né, que às vezes os homens querem ficar na caixinha do nada e querem ficar. Imagina se a gente se torna necessária demais. Ai, o que está É. acontecendo? Então, esse 2 aí, importantíssimo se conhecer, né? Para entender, não, não é nada comigo, é com ele e tá tudo certo, né? A pessoa não vai deixar de me amar, enfim, se eu não me tornar necessária agora, porque o 2 ele quer ser necessário sempre. Esse negócio de ser necessário, eu acho que eu pego dois ganchos aí que eu acho legal falar do 2, que talvez seja um bracinho daquilo que você falou do Uhum, orgulho, né? Então, assim, uhum, o quanto eu tô me sentindo uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial para te ajudar, né? O 2 ele vai para esse lugar quando ele tá um pouco mais desconectado, com menos consciência dessa personalidade, né? sim, De, nossa, então eu farejei, como você falou assim, minha funcionária. Não, peraí, então deixa eu ir lá, ver o que que tá acontecendo para ajudá-la. Como se ela precisasse de mim,
né? Primeiro que ela não pediu ajuda e segundo que quem diz que sou eu que posso ajudá-la. Mas o 2, quando ele não se percebe, ele pode facilmente ir para esse lugar e aí ele tem dentro desse arquétipo essa visão de ser invasivo. Não, deixa que eu te ajudo. Não, você não quer beber uma água? Sua boca tá seca. Tô vendo daqui, né? Então eu começo nessa necessidade de me fazer necessário invadir um espaço que não é meu, que não foi Exato, solicitado, né? exato. Então, ainda que a gente. Eu, quando converso, né, naturalmente acaba atraindo muitos tipo 2. Estou muito feliz que eu já vi um monte de 2 entrando aqui, cliente, amigo. Falei assim, vamos, gente, vem que a gente precisa trabalhar. Essa questão de a intenção é positiva, mas a Sim, gente tem que sair dessa inocência, sim, né? De tipo, ah, mas sim. foi pelo bem do outro, nossa, foi no melhor das boas, discurso de 2, né? Melhor das boas intenções. Isso não quer dizer que a pessoa quer a sua ajuda, que ela tá aberta naquele momento, né? E para Com que isso não seja um certeza. desgaste teu e do outro, como você falou sobre relações, que eu achei importante também. E esqueci, eu ia falar mais alguma outra coisa, que eu falei, ah, vou pegar 2 Dois ganchos que você falou. pontos. É. Não lembro agora, mas a Esse gente pode ir ponto, seguindo. então, falando desse ponto, talvez tu lembre do segundo, é Uhum. exatamente isso, Mari. Porque o coração do 2, ele tá cheio de carência. Ele tá cheio de se sentir amado. Então, pro radar dele, falando já, né, de personalidade pura, o que ele pensa? Eu fui moldado assim, então se eu não fizer isso, não vai me amar. E aí, o pior disso tudo é que é pesadíssimo. E quem está se conhecendo agora, e quem está se percebendo talvez nessa personalidade, traz para a consciência, para o seu corpo e para o seu coração o quanto é pesado estar nesse lugar. Porque é pesado. A gente fica sempre nessa busca do olhar do outro. A gente sempre fica nessa busca da aprovação do outro. Então, tu vai enxergar alguém que não está afim de te dar as caras, te dar algo, ok, eu não tô bem, eu não quero falar sobre isso, o 2 já se ofende, porque ele se torna necessário demais. E Ah, é essa ofensa, lembrei. isso, que machuca, né? Que ele fica na tristeza, ele vai para a energia da tristeza que cabe com 2, 3 e 4. A tristeza de não ter me acolhido, eu quero só ajudar, a pessoa nem reconhece. Fala do segundo ponto para te não esquecer. Quando você falou, pegou o gancho de se fazer necessário, né? Que vai também para o padrão clássico do 2, que nessa prestatividade, né? Que ele vai para esse lugar de não, deixa que eu ajudo, não, deixa que eu faço. Ele não se percebe na própria cilada de que, como eu me coloco muito disponível, né? E abro esse canal, pode dar para mim que eu faço. Uhum. O 2 ele se sobrecarrega, não percebe, e aí ele precisa chegar numa estafa que ele tá fazendo tudo para todo mundo. E aí ele vai num primeiro momento para essa arrogância de novo, de tipo assim, nossa, a pessoa também não se toca, tudo pede para mim, tudo pede para mim, e não percebe que sou eu que tô dando esse espaço para a pessoa, porque a gente acaba invalidando o outro quando a gente se ajuda demais, né? Eu Isso. tiro o desenvolvimento da pessoa realizar sozinho os problemas dela, a vida dela, a jornada dela, né? Quando eu começo a resolver demais pelo outro. Então, além de eu me sobrecarregar, eu tô olhando de um lugar que eu tô colocando o outro como menor, como incapaz, né? E Com eu acho isso certeza. muito importante pro 2, porque é um duplo produto que é um ponto muito cego. Porque ele fica muito, que nem você falou, o 2 que faz tudo, né? Trabalha até 3 horas da manhã. E aí ele começa a ficar estafado. Pelo senso de agradar, ele não sabe falar não. E aí ele vai continuar estafado. E aí ele se ocupa demais com tarefas que não são para ele, mas são pelos outros, porque ele quer agradar. Aí ele não sabe devolver, porque ele olha as pessoas como incapazes. Então, se eu não fizer, não, deixa que eu faço, porque senão, tadinha, ela não vai conseguir. Exato. Ai, não, a vida dela é difícil. A minha não, mas a vida dela é muito difícil, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto cego que, como hoje eu tenho muitas pessoas tipo 2 na minha volta, é um discurso que eu escuto bastante também. Você lembrou de Essa. alguém, Mari? Pois é, menina. Será? Não sei, a gente já transcendeu, né? Nós estamos aqui no Buda. Eu, você aqui e a Fran. Nós já não precisamos mais se trabalhar, né? Tem mais aqui. Como é belo poder doar seu melhor. Aí, linda, de novo. É verdade. A gente tem que se trabalhar, né, linda? É isso aí que a gente está olhando. O que que a gente precisa
desconstruir para conseguir chegar É, nesse nosso melhor, né? porque é Porque isso. senão vira sacrifício, né, pro dois. Isso. E ele não percebe. Por que é interessante? Por que o autoconhecimento é vida? Porque ele não percebe que ele está cansado. E aí ele não pede ajuda. E justamente por esse lugar aí, Mari, que tu bem comentou, ele sempre, esse orgulho de achar que ele faz melhor. Esse orgulho de achar que ele faz pelo outro e o outro não pode fazer. Essa competitividade, então, desse lugar. Uma pessoa, estou numa empresa trabalhando. Se eu deixar que alguém, como ele tem o sentimento de inferioridade também, se eu deixar que alguém faça o trabalho comigo, meu chefe não vai me amar como eu quero que ele me ame. Então deixa que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E aí ele se atola de coisas, se enche, trabalha muito e muitas vezes pode ser que o chefe um raio 5 lá e não tá nem um pouco preocupado. E aí ele vai para esse staff, ele vai para esse cansaço. Por quê? Porque muitas vezes ele faz sim querendo reconhecimento. E aí ele não deixa ninguém tomar conta e ele faz tudo sozinho. Então essa é a dificuldade de um raio 2. E aí em casa também, quantas vezes o raio 2 tem dificuldade de pedir ajuda em casa? Porque ele acha que se ele pedir ajuda, eu vou pedir ajuda para o meu esposo. Ai, mas os meus filhos vão ver que o meu esposo está me ajudando. Eu não vou ser a mãezona, ajudante, amada, querida, que eu quero que eles me sintam. Então ele fica nesse caminho também de dificuldade de pedir ajuda, que é um caminho lindo para um raio 2 quando ele fala: Uau! É muito bom pedir ajuda e eu consigo sentir que eu posso ser ajudada. E não vão deixar de me amar também. Pelo contrário, ele se sente mais livre, ele se sente mais feliz, ele consegue dar esse amor verdadeiro aonde ele estiver, porque ele não vai estar cansado, porque ele não vai estar esperando essa troca que ele está dando demasiado, né? Porque tudo é a lei do equilíbrio, né, Mari? Uhum. Tu tem que dar o amor na medida que você vai receber. Então, assim, o 2 ele dá. Quem que dá tanto amor assim de volta? É só um raio 2 que espera tanto. E é lindo quando um 2 percebe assim. Qual que é a maior, assim, clareza? Quando ele percebe quantas pessoas que não demonstram todo esse amor exagerado, como eu quero demonstrar, como eu quero me fazer necessária, como eu quero me sentir presente, todas as pessoas que eu amo e que não fazem isso que eu faço. Isso é libertador. E eu continuo amando elas. Eu tenho uma melhor amiga que é raio 9 e às vezes ela nem liga, né? Tipo, ela não vai me ligar cedo. E eu só amo ela de paixão. E ela não tá toda hora ali se fazendo Sim. necessário. Meu irmão, tipo, 7, meu outro irmão, tipo, 8. Imagina, dois, um instintivo, um mental. E eu sou completamente apaixonada por eles. Então, sabe, esse lugar que a gente tem que olhar e se espelhar. Como eu amo essas pessoas e não se fazem sempre necessárias, e mesmo assim eu amo. Sabe, esse lugar que o Sim. 2 é incrível quando ele consegue ter essa clareza. Uau, eu posso aliviar. Eu posso me colocar aqui no meu lugar, né? E É, segurar a onda. eu costumo dizer que assim, quando a gente consegue chegar numa chavinha que é tão bom, né? Mas é difícil, às vezes, um ponto cego do dois, que é se permitir ser uma pessoa comum. Isso. Gente, eu sou comum. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais necessária do que ninguém. A minha ajuda não vai mudar a vida do outro, não vai mudar a empresa, o meu chefe, não vai mudar meus filhos. Não, eu sou normal, eu sou comum, tá tudo bem, né? Eu posso precisar, né? Tá tudo bem eu precisar e Sim, eu pedir por isso. Isso não sim, é humilhação. Porque o 2 ele também vai para essa dor de que pedir é algo muito difícil. E ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu gosto de trazer, quando eu falo com 2, às vezes eu falo assim: você não gosta de ajudar as pessoas? A maioria vai falar o quê? Sendo um 2? Óbvio, amo. amo. Mas assim, como seria você dar oportunidade para as outras pessoas sentirem isso também? É, Para que elas possam te ajudar, né? é, Porque é. se isso é algo tão bom para o humano, né? Que é a gente ir para esse lugar quando é genuíno, né? De ser útil, de contribuir, de servir. Por que eu tenho que achar que só eu tenho que doar e tô privando as outras pessoas de fazerem isso comigo, interrompendo esse fluxo em qualquer tipo de relação, no ambiente de trabalho,
numa relação afetiva, na relação familiar, né? Então, eu acho que esse senso de dar esse espaço para o outro, de ser capaz de lidar para a própria vida, do outro querer participar e doar o que ele tem para doar, sem as expectativas, né? Que o dois também acaba Sim, criando nesse processo, muitas. né? Então, eu acho isso muito legal. Quando a gente vai para essas coisas meio práticas, sabe, Fran? Vamos puxar para esse lugarzinho, assim, que eu acho que aí dá uma viradinha de chave. Mas o que eu ia pedir agora para você são duas coisas, né? A gente falou um pouco aí dessas dores do dois. Queria se você pudesse explorar um pouquinho agora, depois da sombra, como que é um dois quando começa a expandir essa consciência, quando começa a se perceber, se trabalhar, se desenvolver? Para que lugar? Como é que começa a funcionar essa personalidade quando está mais conectada, menos com a persona e mais com a essência, né? E aí a gente É. pode falar um pouco dessa questão dos convívios. Quem convive com dois? Ah, eu tô achando. Claro que aqui numa live a gente não tem como reduzir, né? Eu sempre reforço isso, que o Enneagrama é uma ferramenta de dentro para fora. Mas só da gente ouvir algumas coisas, né? Isso já vai abrindo o nosso radar, porque acima de tudo, né? Eu falo assim: ah, eu sou um dois, eu vou assistir a live do dois. Não, assista todas, porque não é só por você. É algo que pode deixar a gente mais sensível enquanto humano, né? De que as pessoas funcionam diferente e elas pensam diferente e agem diferente. Então, ainda que com pouca informação, eu posso estar ouvindo essa live aqui e falar assim: nossa, tô achando que o meu irmão é um dois. Nossa, tô achando que o meu filho é um dois, né? Então, acho que eu queria te pedir para explorar um pouco agora, um pouco dessa parte da luz e um pouco dessa coisa do convívio, né? Ainda que Sim. dos diferentes lugares, mas como que eu posso ser alguém que não vai piorar a dor dessa pessoa? Ou posso dar mais espaço para que ela consiga criar o movimento dela? Um dois, quando ele se percebe, é quando ele consegue se sentir, né? Ele abraça menos e se deixa ser abraçado. E como é maravilhoso isso, receber um abraço. Ele receber a energia de alguém. Porque a gente muitas vezes acaba entregando toda a energia e a gente não recebe tanto, não tem essa satisfação de receber também a energia que tu estava comentando agora, né, Mari? Uhum. Então é esse abraço que a gente se deixa receber e como é gostoso receber um abraço, até porque a gente quer ser amado, então que a gente se deixe ser amado, né? A gente precisa deixar-se amar. E o dois, ele tem, quando a gente fala em convivência, e falando de personalidade normal, isso, Mari, né? Sim, sim, Quando a gente, sim. ele é aquela pessoa que ele vai estar com a casa toda mapeada. Ele vai saber a hora que tal filho chega, ele vai saber a hora que o irmão chega, ele vai saber o que o irmão gosta, ele vai fazer uma comidinha gostosa, ele vai esperar com o melhor, né? Com cada coisa ele vai fazer especificamente para cada um. Então, se meu pai gosta, eu sempre. A gente vive em personalidade, né? Meu pai chegou Ah, aqui, vá. a gente ama, ele ama Martini, né? E aí meu esposo trouxe Martini do Brasil, porque aqui os valores são absurdos. Eu falei, ai, traz o Martini, porque meu pai vai chegar, e aí eu sei que ele ama o Martini, e aí eu vou poder servir para ele. Então, tipo, e a minha mãe gosta de outras coisas, então meu filho gosta de uma coisa. Então a gente vai se mapeando para cada um. Por isso que o dois, ele tem muitos eus. Então, meu pai gosta que eu seja de tal jeito. Ah, eu vou ser um jeito com meu pai. Minha mãe é de outro jeito, vou ser outro jeito com a minha mãe. Meu filho, mas, né, Felipe, a gente vai se moldando e vai se sendo muitos eus para todos. Então, é aquela pessoa que ela tá pronta, ela tá disposta, ela vai ajudar, ela vai, nossa, se ligar para pedir ajuda, ela vai amar porque tá se sentindo necessária. Lembraram dela. Só pelo fato de ter lembrado dela já é uma satisfação absurda. Uau, como é que eu não vou ajudar, né? A pessoa lembrou de mim para começar. Aqueceu meu coração carente. Ele vai ajudar, ele vai dar o melhor opinião. Ele fala, liga para mim se tu ficou com alguma dúvida, né? Então, Não tem problema se for da meia-noite às 6. Pode ligar, não, tá tudo certo. se tu não tiver legal, assim, liga. E ele Aham. vai, é isso, sabe? Ele tá com tudo mapeado. Proativo, né? Proativo Proativo, mesmo. muito proativo. Então, é aquela pessoa que ela vai ter a sensibilidade de ler todo mundo e ter sempre uma. Ela é uma boa conselheira. Como ela se adapta à energia do outro, é uma energia para fora.
ela vai se adaptar à energia daquela pessoa que está precisando de tal coisa. E aí outra pessoa está precisando de outra coisa, ela vai se adaptar também. A Cláudia tá Então, perguntando para você, Fran. ai, tia Você acha que eu sou o tipo 2? A acho Beth que já eu falou sou aqui comigo dois. também. Ai, Se a tia, bem. pessoa tem dúvida se é ou não tipo 2, com essa explicação você tira a dúvida. Pode ter legal. Ó. Quem que trouxe isso? A Elinda. Ah, Foi legal até, só para a gente cortar um pouquinho 2, mas desse lugar de que, como aqui a gente está falando do arquétipo, a gente fala muito dos comportamentos quando a gente coloca numa caixinha meio padronizada. Mas dentro do Enneagrama, o que vai fazer a gente se identificar não são os comportamentos, né? A gente vai ter que ir nessa raiz da motivação e muitas vezes isso é um processo. Então é normal se alguém aqui estiver assistindo ficar com alguma dúvida, será? Até porque eu falo que o Enneagrama também ele não é algo estático, né? A gente tem outras influências, então às vezes você tem um acesso a essa casinha e se identifica com algumas coisas. Mas o objetivo aqui não é vender a ideia para que alguém se identifique com o 2, mas eu acho que fala de um lugar muito leve, né? Sobre características gerais e para a gente ir se percebendo nesse bate-papo através da experiência, claro que com um pouco de fundamento, né? Também não ficar uma sim, coisa vazia, mas que abrindo essa possibilidade que cada um também possa buscar o teu caminho, né? Se isso te conectou e tá fazendo algum sentido com a tua verdade, escutando tudo isso, pode ser um processo de início para começar uma jornada de busca, né? com De olhar para certeza. si. Que É. é, por exemplo, um dos desafios do 2, né? Porque como ele olha muito para fora, às vezes ele vai demorar para olhar para si, né? Acho que me identifico com o 2. Ah, você toma vergonha nessa sua cara. Eu também acho, Vivi. Eu acho que você é um 2 clássico, inclusive. Agora eu vou abrir aqui, Fran. A Vi é uma amiga muito próxima minha, né? Assim. E vira e mexe, eu converso com ela, né? A gente se fala sempre. Eu falo assim, amiga, tô precisando de uma mente. Que Me aqui ajuda a pensar. Aqui o acesso tá bloqueado. Mari, deixa eu te falar. Ontem aconteceu um caso muito específico e como é mãe, a gente deixa de ser tudo, né? Não sou nada, só sou mãe. Esqueci que eu sou psicóloga, esqueci tudo. Então, o Felipe chegou ontem. A gente tem um aniversário para ir de um coleguinha dele. E eu confirmei, a mãe colocou lá no grupo grande de todas as mães, então, convidando para o aniversário. E ontem eu confirmei, ó, a gente vai, falei para ela. E aí o Felipe possivelmente chegou e falou, ai, nós vamos no aniversário, falou pro coleguinha dele. E o coleguinha falou assim, eu não te convidei pro meu aniversário. Ai, Meu aniversário só vai quem joga futebol. Então eu não te convidei. E aí o Felipe chegou com essa carga ontem à noite. E eu, passa. imagino dois. Uma mãe, dois. Não Isso que eu falo esquece. assim, o 2 ele já tem isso aqui, ó, de tolerância, com uma resposta dessa. Uma mãe, ela vem aqui, ó, né? Esse orgulho que vai pro 8, dessa O raiva. meu filho não foi convidado. E aí eu falei, e falou isso ainda, né? E eu falei, nossa, filho, mas como que ele falou? Ele falou assim, mãe, bem brabo. E aí eu falei assim, daí eu segurei, né? Falaria assim, então tu não vai. Tipo, né? Um, dois, fala isso. Não, Sim. então tu não vai. E aí eu falei assim, tá, filho. E aí o que que você pensou sobre isso? Você quer ir? Eu quero. E eu falei, por que que tu quer ir? Né? Aquela coisa, tem certeza? Por que que tu quer ir? E aí ele falou assim, mamãe, porque vai ter inflável, porque vai ter piscina. E daí eu disse, ok, então, filho, então nós vamos, né? E tá tudo encerrado, não vou lá eu, a mãe, dois, querer botar o filho, né? A gente vai A se mãe leoa modelando, ali, né? né? Exato, a mãe judia, aquela coisa. Então, tipo assim, o autoconhecimento, gente, é para isso, pra gente estar nesse lugar e se perceber, para eu não dar o meu espelho que eu projete no Felipe, as minhas dores, as minhas carências, e daqui a pouco para ele não tá nem aí. Vai lá e se divertir. Não tô nem aí, assim, Uhum. ele falou que não era para eu ir, eu vou, porque eu quero me divertir. Tanto que eu perguntei, por que que tu quer ir? Porque vai ter brinquedo, vai ter inflável, vai ter piscina. E tá tudo certo. E aí eu não satisfeita, fui recorrer aos meus irmãos instintivos e tipo assim, deixa eu consultar isso Deixa eu, aqui. né?
Pedir Porque ajuda para os universitários. esse é um dois em personalidade, né? A gente tem o coração ferido, a gente tem essa emoção da mágoa, que a gente tanto fala, né? Dos emocionais, as más Uhum. águas, né? Da mágoa. Então eu fui recorrer aos universitários, né? Como tu recorre a Vivi, eu recorri ao meu irmão, tipo, sério. E os dois falaram: relaxa, explica pra ele que tá tudo certo, que ele não precisa ser amigo dessa pessoa, mas que ele vai lá se divertir e socializar, que é importante pra uma criança da idade dele. E tá tudo Uhum. bem. Então, olha como é interessante, mesmo nos nossos processos tão fortes, tão intensos, a gente vai para um caminho e se percebe ali com a tua dor da tua criança aparecendo toda hora para nós, né? Então, é muito isso, né, amiga? É esses acessos que a gente precisa, né, para consultar essa mente, essa ação aí que muitas vezes nos falta, né? Sim, e é muito legal, acho que reforçar isso, né? O fato de você conhecer uma ferramenta ou várias ferramentas não te torna iluminado. Só te torna uma pessoa com recursos para lidar com os problemas que já existem, né? Seus, E que na seus. medida que você vai se tornando mais consciente desse modo operante e você vai se munindo de recursos, você vai ficando menos tempo nas próprias ciladas. Com Porque aí é a certeza. hora que você começa a falar assim, olha eu de novo aqui. Nossa, peraí. O que eu preciso fazer para sair daqui? Né? Seja no movimento de flechas, seja na própria dor, na minha defesa, na minha paixão. A gente vai reconhecendo, né? Quando você tem um direcionamento, que eu falo que o Enneagrama ele é uma grande direção, né? Não tem como negar, é um mapa mesmo. Então, a hora que você começa a exercitar essa autopercepção prática, que é no dia a dia, é a hora que você vai começar a falar assim: deslizei, escorreguei. E agora o que eu preciso fazer para sair daqui? E aí, inclusive, pedir ajuda, né? Que é um caminho de evolução para o dois, né? De tipo assim, olha, eu sei que a minha capacidade para ter uma visão objetiva, analítica, é menor do que o mental. E aí, no seu caso, você tem um irmão, eu tenho uma amiga, e a gente pode ir buscando isso, né? Com humildade, desse lugar Com de que eu certeza. não preciso ajudar todo mundo e não ser ajudado, né? Com E eu certeza. acho que um dos ganchos que eu queria puxar aqui é que quando a gente fala assim, uma pessoa que convive com dois, tem um filho dois, tem um irmão dois, uma das coisas que eu costumo sugerir é fazer com que essa criança, que esse adulto que seja, né, comece a criar algum movimento para si, né? Como que você pode incentivar? O teu filho não está só num esporte coletivo, mas ele fazer Sim, alguma coisa só com ele mesmo, né? sim, Alguma coisa que ele vai ter um tempo para ele se observar em algo que ele sim. goste, O que ele né? gosta de fazer? Porque se ele entra num ambiente coletivo, independente de um padrão social ou não, a persona ela tem uma tendência de farejar o ambiente, de se adequar a esse ambiente, e aí ela pode se manter num movimento ativo externo, mas num movimento interno estável, né? Sem criar um movimento de construção. Então, isso é uma das coisas que eu costumo dizer. Incentiva ela a buscar dentro dela o que ela Que gosta, o ela que ela gosta. quer, o que para ela faz sentido, o que é importante. Às vezes se dá um tempo sozinho, né? O dois, ele quando Tem se dificuldade. permite ir para esse lugar de ficar sozinho, né? E olhar, né? Eu não preciso agora me ocupar com a vida de todo mundo, com os problemas da empresa, com os filhos, com o marido. Agora sou eu comigo mesmo, né? E aí? Agora eu vou ter que olhar para quê? O que tem aqui, né? Então, e não é algo que o dois vai fazer com naturalidade. Não, Ele não. vai tentar, não, então eu vou chamar uma amiga. Não vou sozinha, Sim, né? Então, sim. assim, e às vezes isso também, né, Fran? E você vê se você concorda comigo ou não. Às vezes são etapas, né? Eu preciso me permitir ainda, às vezes, tendo alguém, até eu chegar num lugar de que eu consigo ir por mim, ir sozinho. Mas eu acho que quem convive, incentivar esse espaço para o dois, de passe mais um tempo sozinho. No Enneacoach, Coach, no livro do Enneacoach, Coach, ele tem até uma tarefa para o dois, e é muito legal, porque se eu proponho isso nos atendimentos, você vê na cara do dois, Que... assim, tipo assim, como assim, né? Você já viajou sozinha? Aham. Deixar filho, deixar marido, vou parar de trabalhar
como assim, né? É muito desafiador. Então, Muito. essas são algumas coisas que me vêm. Então, se você quiser partilhar mais alguma coisa aqui também, desse lugar do convívio, onde eu posso contribuir, respeitar, ajudar, né? Sim, porque o Felipe ele tá formando, né, a personalidade ainda. Ele tá entrando agora no sexto, tá fazendo 6 anos e ainda tá, né? Ele tá com resquícios ali que eu vejo claramente ele transitando pelas flechas, enfim. E aí, quando a gente vai brincar de algo, ele fala assim: vamos brincar então, filho? Do que tu quer brincar, mamãe? Do que tu quiser. Não, do que tu quiser, ele fala pra mim. Não, do que você quiser. Não, 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 do que você quiser. Então a gente imagina. Então, eu falo, não, 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 não. Então a mamãe não vai brincar, eu só vou brincar do que você quiser brincar. Porque ele tem essa questão de a gente, um dia que tu quer ir no restaurante? Onde tu quiser ir. Não, o que tu quer comer hoje? Eu quero comer comida japonesa. Eu queria comer massa. Então tá, vou comer massa, se o tipo 2 quer comer massa. Então, trazer esse lugar de olhar para si, para suas necessidades, né? E que muitas vezes nem ele sabe. Olha que louco. Ele não Eu ia sabe qual é a chegar nesse comida. ponto. Ele não sabe qual é a comida preferida, muitas vezes, porque ele faz comida, né? Ele vai preferindo a de todo mundo. Se todo mundo tá comendo, é bom. Então ele esquece de comer também. É incrível, porque ele vai se adequando ao que todo mundo tá gostando. E aí que ele se perde de si. E ele Uhum. esquece de falar, nossa, eu gosto do quê? Eu gosto de correr? Eu gosto de dançar, voltar a dançar. Eu fiquei anos sem dançar, né? Então, esse resgate da dança, muito, muito, muito acometida, né? E assim, pela personalidade 2. Porque a gente fala, como é que eu vou dançar? Tô casada, né? A gente vai indo. Então, nossa, como é importante olhar para esse lugar, qual é o meu hobby, o que eu gosto de fazer, aonde eu me perco, né? Em mim. Aonde eu me perco em mim? Fazer esse processo de análise mesmo profunda das minhas vontades, dos meus desejos. Então, acho que esse é algo lindo, assim, para trabalhar, se você tem esposo, né? Olhar para as necessidades dele. Não, amor, o que tu quer fazer hoje? Tu sabe que o teu, né, que os parceiros é tipo 2. E olhar para esse lugar e dar atenção e voz para esse 2 que, no fundo, ele quer. Só que ele não diz que quer. Então ele ama quando alguém dá voz para ele. É incrível, né? Então, por exemplo, assim, nossa, o Elias estava viajando essa semana inteira, quase não ligou. E eu me percebi assim, nossa, ele não ligou praticamente. E se ele não conhece de Enneagrama, no momento em que ele não ligou, ok. Mas no momento em que Nossa. ele no momento Voltou. em... a bateria tá ficando fraca. Uhum. No momento ele falou assim: nossa, amor, essa semana foi insana, eu trabalhei demais. Sabe quando ele dá esse retorno pra gente? Uhum. Nossa, ele tem consciência que ele não ligou. Ele tem consciência. Então, é esse lugarzinho que a gente aquece o coração. Mesmo ele não tendo Sim. ligado tanto como eu gostaria, né? Mas quando ele falou, meu Deus, foi insano, foi uma correria, não consegui ligar como eu gostaria, pronto. Então tá bom. Já acalma, né? Já Essa tensão calma. interna. Isso, essa carência que a gente sente e não diz que sente. Uhum. E por que ele faz isso? Porque eu falei, amor, liga mais. Antigamente eu não falaria, ficaria puta na cara quando chegasse em casa, nossa, já ia pro 8, brava, podia ter ligado, porque como é que tu sai, não liga de, né? Então olha como o Enneagrama ele traz essa visão clara dos mundos de cada um. O mundo dele é de uma pessoa que trabalha e que se esquece, né, de tudo quando está num projeto novo como está agora. E eu, uma carente que não falaria que eu gostaria que ligasse. Então ele não vai lembrar de ligar, porque é do perfil dele, um 3. E eu não vou falar que eu quero que me ligue, vou ficar brava e vou pro mimimi, vou lá pro 4, triste, cheio de mimimi, o que eu tô fazendo aqui em outro país? Faria isso em personalidade sem se conhecer. Então, como é possível uma evolução de uma relação quando a gente tem acesso às nossas carências, às nossas crenças, aos nossos deslizes tão naturais da personalidade de cada um? Então, Sim. agora ele sabe. Nossa, amor, eu não liguei, mas porque ele sabe, porque eu falei. Eu gostaria, amor, que tu me ligasse mais. Isso é tempo, né? Então a gente vai se organizando assim e a gente faz com que as relações sejam mais duradouras, mais de troca mesmo, de cada lugar. Ele tem as dores dele, eu tenho as minhas, e assim nós vamos. E assim é com o pai, com mãe, com o filho, com quem for, né?
Então Sim. é sobre isso mesmo. Dar E eu esse queria. espaço pro dois, né? Falar de Sim. si, dizer, ai, fala o que tu gostaria mesmo. Não, não quero falar. Ah, mas fala, eu quero hoje fazer o que tu quer, né? Então ele vai amar, ele vai falar. Fantástico. Acho que para a gente ir para a reta final, eu queria pegar aí esse ganchinho da tua fala, que eu vi algumas pessoas que eu conheço aqui, uns dois, que são tudo mães, sabe? Que a gente aí fala Ah. que é dois ao cubo, né? Que você trouxe na fala algo que eu achei muito bonito, que é assim, tá, então vamos incentivar o dois a olhar para si, ver o que gosta. E aí, muitas vezes, o dois vai fugir desse lugar porque ele vai lidar com esse vazio. Mas peraí, do que eu gosto? Eu não sei do que eu gosto. Eu tô tão Uhum. acostumada a fazer pelo outro que eu não sei, e aí eu vou voltar para minha cilada de fazer com alguém ou fazer para alguém e não vou fazer nada para mim, né? Porque entra nesse vazio. Então, nesse gancho de deixa eu pedir o que eu quero. Às vezes eu não peço porque eu não sei o que eu quero. Eu tô com desconforto, como um emocional, eu tô na dor, não sei o que é. É uma expectativa inconsciente que nem eu entendi ainda o que é. Vivo um tsunami emocional aqui dentro e não consigo, às vezes, organizar sozinho. Então, às vezes, é se deparar com o vazio e se acolher do tipo, ok, eu não sei. Então, deixa eu me colocar num lugar de me abrir a começar a observar o que eu gosto. Tá bom, eu tô fazendo Campari pro meu pai, né? Martim. Martini pro meu pai. Tô fazendo caipirinha pra minha mãe. Tá, eu posso tomar uma caipirinha porque minha mãe tá tomando? Posso, mas deixa eu degustar e ver se eu Qual é gosto mesmo de a bebida caipirinha. que eu Se quero que meu esposo exato. traga para mim, Se eu né? ainda não sei o que eu quero, então toma sabendo que a tua mãe gosta, mas observa se o teu paladar é para aquilo. Começa a se Sim, perceber assim, e o que eu gosto? E às vezes, no primeiro momento, vai ser dentro dessa tendência das referências externas. isso, Até você começar a criar a tua própria referência interna, né? isso. Então eu acho que esse é um caminho importante para o dois, porque senão ele se depara com esse vazio que eu tô vivendo para tudo para fora, e aí aqui eu não encontro nada, e aí eu volto para fora. Isso. Não. Até porque ele tem medo, Mari, de desagradar de falar do seu paladar que não gosta do Martini. Olha que louco. Sim, Até isso, tipo, eu não gosto. Mas se tu gosta, tá ok. Até isso, para um dois, é difícil de falar do que ele não gosta. Então começa assim. Se é difícil entender o que gosta, o que você não gosta. Aí a gente começar vai pelo que não gosto. Isso, a gente vai se analisando. O que que eu não gosto? Aí você vai para a verdade do que automaticamente você gosta, né? Da dualidade das Sim, coisas. às vezes é Então no é oposto complementar, né? Que você vai conseguir isso. encontrar a resposta. Vou Exatamente. descartando, aí eu vou entendendo o que fica moda. E entender que essa preferência que ele sente, ele também pode contribuir com alguém, que é o lindo. Que é quando o dois começa a ter voz, essa voz linda que ele tem de amorosidade, de grandiosidade, quando ele começa a entregar essa verdade sem se adequar a alguém, sem se adequar ao ambiente. E aí, ao invés de ele só ser o que é para o ambiente, ele passa a ter autenticidade, uma veracidade maior em ser, né? Em estar no mundo. E isso é lindo. Quando ele tem coragem de dizer, não, eu não gostei disso. É lindo. A gente não ama, a gente dois não ama quando alguém se impõe, quando alguém fala da sua verdade, quando alguém, né, fala das não concorda com tudo, a gente acha belíssimo nisso, porque é a nossa evolução. Essa individualidade, né? Essa parte de falar assim, o que eu gosto. Então, que a gente traga isso cada vez mais e as pessoas vão amar isso em nós, né? É lindo? Ai, fantástico. Poderemos o quê? Ficar umas 3 horas falando sobre esse padrãozinho que a Não, gente nem gosta, né? nada. Que quando você começa a estudar Enneagrama, querendo ou não, você vai o quê? Ralar no teu, né? Não tem É, como. não tem. Mas pra gente ir para uma reta final também, aí, não se estender muito, Fran, queria saber se você pode deixar uma mensagem, seja pelo enneagrama, seja pelo teu eu, pelas tuas experiências, né? Como uma pessoa que conheceu, conhece, trabalha, atende pessoas e vive na pele do tipo 2, né? Uma mensagem, seja para os tipo 2 que estão aqui sabendo que são dois, que tem vários declarados aqui, ou para as pessoas que de algum lugar estão se identificando com isso, ou reconhecendo pessoas à sua volta, né?
Tem alguma coisa que você gostaria de deixar como uma mensagem final? Eu sempre digo que conhecer-se é libertador. E essa liberdade de ser a gente mesmo é algo engrandecedor. Só quando a gente está nesse lugar de sentir a própria necessidade, a gente se sente vivo de verdade. É incrível. Porque ao invés de a gente estar em melancolia, em tristeza, a gente entrega essa alegria verdadeira de amorosidade que a gente tem aqui como ninguém, né? É linda essa amorosidade do dois, essa grandiosidade que ele tem de perceber o mundo e de desejar o mundo. O dois é aquela pessoa que ela não guarda rancor, né? Ela não tem essa coisa da vingança, ela não tem isso nela, porque ela é puro amor. Então imagina esse dois quando traz essa amorosidade com a sua verdade absoluta e a liberdade, que é uma das ideias santas, né, do dois, de ser quem é, de ser o melhor para ele mesmo e automaticamente ele vai entregar o melhor para o mundo, porque tudo vem de nós. Então quando eu estou preenchida de mim, eu vou estar preenchida do meu amor próprio. Olha que amor verdadeiro que eu entrego para o outro. Então, que cada raio 2 do Eneagrama não tenha medo de olhar para dentro e entender todos os nãos que ele diz, todos os nãos que ele não diz, que é um não, é o sim que ele deixa de viver, é o sim à vida, né? Sim para a vida, sim para a verdade, sim para o amor, sim para a sua opinião, que é a maior grandeza de um raio 2, e aí sim ele consegue transformar ainda mais as pessoas que vivem com ele e convivem com ele, porque é algo verdadeiro, de muito amor, verdadeiro que brota de dentro. É até emocionante, né? É muito. É, É. e eu desejo que todo esse amor que você transborda na tua existência, com a tua família, com o teu trabalho, com esse grande exemplo de tipo 2 que se conhece, se encara e se trabalha, continue sendo uma luz na vida de muitas e muitas pessoas que chegam até você. Amém. Então, do fundo do meu coração, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui contribuindo, servindo, né, com todas essas pessoas que estiveram aqui. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui presente também. Acho que teve bastante gente que interagiu, espero não ter perdido nada. Qual tipo, amada? Gi, a gente estava falando do tipo 2 hoje. A gente vai falar do tipo 4 segunda-feira. Oi, Mari. Nossa, tem várias perguntas. Só gratidão. Ai, que foi maravilhoso. Muito obrigada, gente, do fundo do coração. Espero que todo mundo tenha uma ótima noite. Vou deixar a live salva aqui no meu perfil e você tem acesso, acho que, para compartilhar naquele modelo que eu deixei. Então, se você gostou do assunto, achou que isso pode contribuir com alguém, também encaminhe, né, essa live. Às vezes pode ser uma porta de entrada para alguém começar a adentrar desse universo, né? Recomendo aqui que todo mundo conheça o perfil da Fran, a página dela do Instagram. Ela está sempre trazendo um monte de conteúdo sobre enneagrama, né? Divulgando o trabalho dela, os atendimentos individuais em grupo. E que bom que a gente pode falar de uma ferramenta e que tenha tantas pessoas para ajudar a gente nesse caminho, né? Isso. Então eu sou 2, eu faço o que agora? Não, peraí, vamos buscar ajuda, né? Então eu acho Exato. que vamos reconhecer esses conteúdos. Então, quem veio por mim, conheçam a página da Fran, já quero deixar aí. E se você quiser falar alguma coisa do teu trabalho, que eu acho que você está numa fase também de lançamento, né? Sim, eu estou com uma mentoria aberta agora, online, né? São 8 encontros ao vivo, todos comigo mesmo, para que a gente possa sair de uma maneira muito profunda, com uma identificação muito correta, que é o que eu prezo muito, eu não abro mão disso. Claro, né, Mari? Um curso, muitas pessoas, às vezes, por descuido, por não se acessarem tanto, pode ser que aconteça de se identificarem errado. Mas tu sabe o quanto eu prezo isso, porque é um curso muito profundo, o Eneagrama é profundo demais, então é muito conteúdo, é conteúdo denso, é conteúdo que não é raso. Então eu prefiro que seja assim, ao vivo, em que eu possa conversar com um a um, para a gente sair com pessoas assim, sabendo quem são e com um caminho para a evolução real. E eu sempre digo que a gente possa chegar no nosso findar aí da existência sendo luz. Porque se a gente não se conhece, a gente está muito acessando a nossa sombra sem saber. Então, que a gente possa entregar pessoas cada vez mais iluminadas, que se conheçam de verdade e cada vez mais transformadas. Então, eu começo minha mentoria agora, início de abril, e são 8 encontros, que uma vez por semana, que a gente segue por 2 meses aí.
Lindos, acompanhe então, Sim. pessoal. Obrigada, obrigada, viu, Gratidão. gente? Um beijo Uma boa grandioso. noite. Boa Um noite. Um beijo para beijo. todo mundo. E se ficou alguma mensagem também aqui que a gente perdeu, vocês podem chamar a gente, né, Com Fran? Você também acho que dá essa certeza, qualquer. liberdade, Claro que tirar sim. dúvida, perguntar alguma coisa aí, se a gente passou batido aí no. A gente se Exato. entrete aqui no assunto, né? E às vezes passa É, alguma coisa. Se não é exatamente. isso, amores. Um Um beijo, beijo. uma boa Boa noite. noite também. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.